A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Mônia. Eu estou muito feliz por podermos estarmos juntos mais uma noite, mais um culto, louvando, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. Já quero compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso do 1 ao 2, onde a palavra vai nos dizer assim: que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia sobre toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, nós sabemos que esse é o primeiro livro da Bíblia e é o princípio de tudo, né? Fala do início da criação. Essa passagem fala do começo das nossas histórias, né? E a Bíblia vai nos relatar que a terra ela era sem forma e vazia, né? Então, num primeiro momento, a gente entende que era inabitável a terra, não havia vida, não havia chance de vida sobre a terra. Mas aí o texto ele continua dizendo que havia escuridão, né, sobre a face do abismo ou sobre o mar que envolvia toda a terra, e que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Então, o Senhor me levou a refletir, né, nessa passagem que quando o Senhor criou a terra e o Espírito ainda pairava sobre ela, de fato ainda não fazia parte dela e havia escuridão, muitas das vezes assim somos nós. Quantas vezes eu e você, quantas vezes outrora nós não se sentíamos vazios, nós não sentíamos um algo a faltar em nós, né? A gente não vivia assim, sem uma definição de vida, sem uma forma de vida que nos pudesse preencher, né? A alma, o espírito, né? Sem a presença mesmo da pessoa do Espírito Santo em nós, né? E o Senhor me levou a refletir mesmo comigo, mesmo na minha vida, como eu senti esse vazio, irmãos, como eu busquei preencher esse vazio nas coisas do mundo, nos homens da terra. E quando eu digo homens, eu falo relacionamentos de amizades, relacionamentos íntimos, né? Como a gente vivia, né, tropeçando mesmo assim na escuridão, né, nas trevas, no sentido de que trevas e escuridão reflete aqui no sentido figurado, né, a ignorância no sentido de desconhecer a palavra de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, né, que é quem nos dá a vida, diz lá em João 6,63, sabe, irmãos? O Senhor, ele me chamou a atenção profundamente para essa mensagem, na questão de que ele foi poderoso e soberano para criar todas as coisas. Com uma palavra, o Senhor disse: haja e ouve, porque ele traz mesmo a existência que não existe. Porém, não basta nós existirmos. Não basta nós termos uma matéria, uma criatura, né? Não basta. Nós precisamos ter a vida de Deus em nós. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós precisamos ter a palavra do Senhor, que são fatores essenciais para a existência da vida em abundância que o Senhor prometeu a nós. A palavra, ela vai nos dizer em João, capítulo 1, verso 5, assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E quando nós permitimos que Deus, de fato,
haja nas nossas vidas e entre com o seu trabalhar, como ele entrou com o trabalhar dele na terra, quando era sem forma e vazia. Ele traz essa luz que nós precisamos. Outrora, andamos perdidos, vagando na escuridão, tropeçando, né, dando cabeçadas, por assim dizer, sem essa luz, sem essa direção. E quando Deus ele entra, quando a gente permite, ele traz essa luz, ele ilumina os nossos passos, né, com a sua presença, com a sua vida em nós. E como isso é essencial para nós, né, irmãos? 1 João 8,12 vai falar assim, e disse Jesus assim, né? Eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra do Senhor vai nos dizer também em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus por isso. Provérbios 7,14, a Bíblia vai dizer assim, filho meu, o Senhor nos diz assim, filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. E em Romanos 8,15, ainda sobre o Espírito Santo de Deus, né? O Senhor, ele nos mostra claramente que ele nos concede um espírito de adoção. Diz assim, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, pelo intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai, Paizinho. Nós somos filhos por herança, nós somos criatura, nós somos criação de um Deus soberano que nos criou, que nos formou, que nos fez, amados, a imagem e semelhança mesmo do próprio Deus. A Bíblia diz, façamos o homem a imagem e semelhança do próprio Deus, lá em 1 Gênesis 26. Façamos. Ele não disse eu fiz, ele não disse eu vou fazer. Façamos. Já havia intervenção de Deus, do Espírito Santo de Deus, de uma junção, de um trabalhar da Trindade nas nossas vidas, né? Lucas 15, 24, sobre a parábola do filho pródigo, vai nos dizer assim, quando o filho se arrependeu e voltou para os braços do seu pai, o pai vai dizer para o filho assim, este meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Então, o Senhor, ele nos leva a refletir, ele falou grandemente, ardentemente no meu coração sobre essa palavra, que não basta apenas existir, não basta apenas também apenas conhecer e não viver na presença desse Deus, na presença desse Pai, na presença do Espírito Santo que nos adota mesmo como filhos. Sabe, irmãos, é preciso estar junto, é preciso estar perto, é preciso habitar mesmo, né, neste lugar, né? Precisamos ser a morada mesmo de Deus, a morada do Espírito Santo em nós, para que tenhamos essa vida que o Senhor prometeu, para que nós não possamos viver assim de maneira despretensiosa, de maneira vagar, né, sem saber quem somos, para onde vamos, o que faremos, sendo que tudo já foi criado, tudo já foi estabelecido, pré-estabelecido, já havia um plano original sobre as nossas vidas, porque nós verdadeiramente nascemos para adorar esse Deus, nascemos para viver para a glória de Deus. Nós não somos desse mundo, nós fomos criados num plano original e para lá nós iremos, que é o céu, né, para a morada eterna. Estamos aqui na terra de passagem para fazer a vontade de Deus, né? Somos um só, né? Somos nova criatura quando nós morremos para Cristo. Como é essencial a fonte dessa vida em nós, fonte de vida. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a palavra de Deus. E esta é a mensagem que eu quero deixar da parte do Senhor para a vida e para o coração de cada um. Sabe, irmãos,
Se a gente não conhece, vamos se permitir conhecer. Se Ele não habita em nós, vamos se santificar, vamos buscar guardar os mandamentos e a palavra para que o Espírito possa habitar. Glória a Deus por essa palavra. E vamos buscar mesmo do Senhor enquanto Ele ainda se pode achar, né? Porque nós servimos um Deus tão soberano, um Deus tão grandioso. Isso me constrange, irmão, dizer que da grandeza de Deus, né? A Bíblia ela vai nos revelar que nós somos comparados como gafanhotos perto desse Deus, e ainda assim eu fico pensando como Ele é generoso, como Ele é ao mesmo tempo tremendo, mas simples e humilde, e se deixa ser encontrado por nós. Talvez o que esteja a faltar nas nossas vidas é a presença desse Deus, é a presença desse Espírito Santo. Então se permita, né? A palavra diz isso, que estou à porta e bato. Ele é educado, ele não invade as nossas vidas. Se permita viver o que Deus tem para você. A Bíblia diz que com uma palavra, com um haja, Ele trouxe à existência o que não existe. E assim Deus quer fazer nas nossas vidas. Basta uma palavra para o Senhor mudar toda a nossa história de vida, se nós permitirmos, né? Se nós quisermos, né, viver, né, com a vida do Senhor em nós. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que Deus possa falar melhor no coração de cada um. Eu quero orar. Aleluias, glória a Deus, nesse momento, entregando este momento, este culto. Senhor Jesus, amado Deus, fiel e conselheiro de nossas vidas. Pai, eu quero mesmo te pedir, Senhor amado, que o Senhor possa mesmo habitar em nós, que o Senhor possa mesmo trazer mesmo, Senhor Jesus, essa vida com abundância, Pai. Se há alguém, Senhor Jesus, que ainda não te conhece, que possa te conhecer, Pai, e prosseguir em conhecer. Se nós outrora estávamos perto e fomos mesmo, Senhor Jesus, se distanciando, Senhor Jesus, que nós possamos ter contigo de novo, voltar a ti aos teus braços de novo, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, porque nós entendemos que não existe vida sem o Senhor em nós, não existe vida sem o Teu Espírito Santo fazendo morada dentro dos nossos corações. Tudo é vaidade, Senhor Jesus, do baixo dos céus. Tudo é passageiro, tudo é ilusório, mas a Tua palavra não passa, a Tua palavra ela permanece. A vida que o Senhor tem pra gente e que o Senhor nos prometeu, não só aqui na terra, é uma vida eterna, é uma vida, Senhor Jesus, que nós possamos viver contigo eternamente. Este é o desejo da nossa alma e que possa se cumprir, Senhor, na vida de cada um, Pai, daquele que te conhece, daquele que não te conhece, para a glória do seu nome. Faz, Senhor Jesus, como lhe apraz. Glória a Deus. Aleluias. Toma, Senhor Jesus, esse culto nas tuas mãos. Toma nossa mente cativa, Senhor Jesus, para a tua palavra. Toma os louvores, os levitas, abençoa mesmo, Senhor Jesus, vai tomando a direção também da palavra que será ministrada. Toma os pastores, os obreiros, os meus irmãos que assistem conosco agora. Toma os líderes, os liderados, os membros, os homens, mulheres, varões, crianças, jovens, adultos, anciões. Todos sejam abençoados, Senhor Jesus. Todos sejam, Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, tomados da Tua presença e do Teu Espírito Santo. E que nós possamos sentir a Tua paz, essa paz que o mundo não nos pode dar. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus. Muito bem, quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma oportunidade, a qual nós estamos aqui para a ministração da palavra de Deus e sermos edificados pela tua palavra. Continuamos ainda, amados, com os nossos cultos online, isso de terça e de quinta-feira. Terça-feira, estudo da palavra de Deus, e de quinta-feira, culto, né, de cura e libertação, de intercessão. Né, é um momento sempre às 8 horas da noite, sendo transmitido, né, pela plataforma do YouTube. E conto, né, com que você, amado, esteja, né,
sendo, né, edificado, né, a cada dia, possa usar também esta palavra para fazer evangelização, levar a palavra de Deus às outras pessoas. Amém, amados? Nós já retornamos com os nossos cultos presenciais. eh, Isso eu digo, né, o culto de domingo. Então, domingo agora foi o primeiro culto, né, que nós retornamos de forma presencial. E no final desta ministração, deste culto, nós vamos passar mais algumas informações que a diretoria, né, passou. E eu gostaria que você ficasse, né, conosco aqui até o final e também no momento do recado eu pudesse falar um pouco sobre, né, a questão de segurança e as informações dos cultos de domingo e também o culto de jovens, que também vai estar retornando agora no sábado também. Amém, amados? Antes de nós lermos a palavra de Deus, né, nós vamos de palavra neste momento, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor possa estar preparando este ambiente, o ambiente do nosso coração, para ser receptivo à palavra de Deus. Então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai eterno e santo, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por este momento tão maravilhoso que é estarmos na tua presença. Momento este, ó Deus, de sermos edificados pela tua palavra. Poderíamos, ó Deus, estarmos em N lugares, mas optamos, Senhor Deus, por escolher a melhor parte. A melhor parte, Senhor Deus, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, pois sabemos, ó Deus, o poder que tem, ó Deus, a tua palavra, poder este de transformar, Senhor Deus, os corações, transformar as almas abatidas, transformar a tristeza em alegria, transformar, Senhor Deus, de dentro para fora. O teu Espírito Santo de Deus tem este poder, a tua palavra tem este poder, e o Senhor tem feito isto no nosso meio. Somos edificados e estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nos aprofundamos mais da tua presença, nos aprofundamos mais na tua palavra a cada dia que nós buscamos conhecê-la. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor estar falando com o teu povo e certamente continuará falando aos nossos corações. Neste momento repreendemos todo espírito contrário, toda obra, Senhor Deus das trevas, todo espírito roubador de palavras, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que, ó Deus maravilhoso, nós possamos estar sintonizados com as coisas que são do alto, com as coisas do eterno. Muito obrigado por esta oportunidade. Fala conosco, fica conosco, e em concordância nós dizemos juntamente com a sua igreja, dizemos amém, assim seja e graças a Deus. Amém, amados? Nós vamos ler nesta noite a carta de Paulo a Filemon. Então gostaria de convidar a cada um de vocês a abrir ali em Filemon, capítulo de número 1. Temos apenas um único capítulo ali nesta carta de Paulo a Filemon. Fica ali próximo de 2 Timóteo, Tito, né, Filemon, Novo Testamento. Então fica fácil ali, bem no finalzinho, você localizar este livro que é riquíssimo, né? O Senhor falou grandemente ao meu coração e certamente vai falar ao teu coração em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ler os 25 versículos, nós vamos ler então todo o livro de Filemon, e você pode dizer que nesta noite de quinta-feira leu um livro inteiro da palavra de Deus. Quem não conhece a Bíblia e te ouvir você falando isso, vai dizer, pô, puxa vida, leu um livro, né? Mas quem conhece vai dizer, mas consta apenas 25 versículos, mas é grandemente, né, de edificação para as nossas vidas. Então vamos fazermos a leitura, vamos acompanharmos aqui. Eu estou lendo numa nova versão, peguei até a Bíblia do Lucas para poder estar acompanhando, né, e vendo aqui com mais clareza um pouco e rico em detalhes aqui nas palavras, mas é igualzinho, eu peguei as outras bíblias aqui de casa também, fui dando uma lida para ver se não tinha muita diferença, mas é fácil de
de entendimento para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler? Vamos de palavra, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Diz assim o versículo de número 1 em diante. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre eu oro e lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por livre vontade. Pode ser que Onésio tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isto, é um querido irmão em Cristo. De fato, que para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Versículo de número 19. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça este favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isto, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo, por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você, e Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, amados? Uma leitura aí um pouco extensa, mas de grande riqueza para as nossas vidas. Nós vemos aqui, contido no livro de Filemão, né, este personagem que é muito importante dentro, né, da história da palavra de Deus, né, dentro da igreja de Cristo, né, Filemão ele tinha ali um escravo, uma pessoa ao seu serviço. E isso naquele tempo, naquela época, era algo normal. Tanto que Colossos, a cidade onde Filemão vivia, ali junto, até mesmo, né, com Onésimo, era uma cidade conhecida como uma cidade que tinha essa parte de mercado de escravos. Então ali vendia-se, comprava-se escravo, e a pessoa ela se tornava escravo por duas formas, né? Ou ela já nascia escrava, porque os seus pais eram escravos, então a sua mãe engravidou ali no meio do trabalho escravo, e aí ele se tornou escravo, ou por algum motivo que a pessoa cometeu algum crime, e ali a punição dele era se tornar escravo de alguma pessoa. E a palavra nos mostra aqui que Filemão, ele era esta pessoa que tinha uma pessoa ao seu serviço, uma pessoa que era escrava, que era ali Onésimo. E aí não se sabe, né, o que aconteceu, né, mas em algum momento essa relação entre Onésimo e Filemão fica tensa, né, fica complicada, e Filemão acaba ali, né, perdendo a Onésimo. Onésimo ele sai fugido. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que para que até mesmo Onésimo pudesse se manter, né, fugido, porque ele tinha ali, né, todo o porte, toda, né, a estrutura de ser escravo. Então, para que ele pudesse se manter, ele saiu da casa de Filemão depois de roubá-lo. Então, alguns estudiosos falam que ali Onésimo sai fugido depois de roubar Filemão e vai para um lugar longe. Aqui, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, Onésimo vai parar em Roma, justamente aonde Paulo estava. E Paulo, já um homem, a palavra de Deus nos mostra aqui, nos fala que já velho, próximo ali de 60 anos, ele está ali na prisão de Roma, e ali, né, não fala claramente, mas na leitura da palavra de Deus, nas entrelinhas da palavra de Deus, a gente consegue entender, e eu busquei até mesmo algumas informações a esse respeito. Depois que Onésimo sai fugido, né, da casa de Filemão, lá de Colossos, ele acaba indo preso em Roma. E aí, né, ninguém espera chegar numa prisão e chega, né, numa cadeia e simplesmente pega e fala assim: ah, onde está o pastor fulano de tal? Né? Ali você tenta, né, imaginar e chegar numa prisão com encontrar ali, né, o pior dos piores, né, bandidos, né, o pior dos piores criminosos. Mas aí Onésimo encontra quem? Paulo, um grande homem que a gente vê dentro da palavra de Deus, que também, né, teve a transformação através do Espírito Santo de Deus. É nessa cena, é nessa perspectiva que nós lemos aqui, né, da palavra, que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao nosso coração. Nós vemos aqui então, amados, Onésimo, um escravo que estava naquela condição não porque ele queria, não porque ele simplesmente acordou num dia como este e disse assim: hoje eu quero ser um escravo. A privacidade da liberdade dele estava retido através de um homem, que era Filemão. E ele se revolta com isso. Né? Há legitimidade na sua revolta, há legitimidade na sua saída, né? Fugido, né, da casa de Filemão. Legitimidade essa que nós entendemos aqui dentro do texto. Mas imagine você,
Preste bastante atenção naquilo que eu vou falar nesta noite para você. Imagine você saindo fugido de um lugar e acabando preso em Roma. Talvez você olhe para a circunstância e fala que nada está ao seu favor, nada coopera ao seu favor. Talvez Onésimo estava pensando isso naquele momento, mas a situação dele como escravo era uma situação legítima, até mesmo de revolta dele, para ele poder estar fugindo daquele lugar. E legitimidade, eu estava bastante procurando saber a respeito disso. Quando nós temos uma legitimidade de algo que nos faz sofrer verdadeiramente, isso nos causa aflição, nos causa angústia, nos causa sofrimento, né? Nos causa noites sem dormir, né? Quando a gente realmente sabe que há legitimidade dentro do nosso sofrimento. Porque hoje em dia, né, tem algumas pessoas que sofrem por coisas que, né, a gente olha assim e fala assim, meu Deus do céu, que é isso? Né? Tem pessoas que o mínimo que acontece na vida dele é questão dele pedir a morte, é questão dele viver com dor de cabeça, é questão dele viver sem paz no coração. Para que você possa entender aquilo que eu estou falando nessa parte de legitimidade da sua aflição, olhando para Onésimo, que tinha legitimidade do seu sofrimento, que era a questão da escravidão, é simplesmente eu falar para você quando uma pessoa que está sofrendo por algo que é um absurdo, vou usar a palavra aqui bem clara, absurdo, é quando uma pessoa que ela não vai sofrer por causa de falta de um lar, mas ela tem um lar, mas ela sofre por causa da cor da parede da sua casa e não vê a hora, né, de pintar aquela parede e fica, né, perturbada, fica agitada por aquela situação. É a mesma coisa uma pessoa que ela não sofre porque não tem uma saúde perfeita. Não, mas ela sofre porque os seus lábios estão murchos e ela precisa aplicar ali um botox para poder erguer os lábios. Então tem pessoas que sofrem. Olha ali aquela ruga, né, nos seus olhos e acaba, né, sofrendo. Nossa, eu tô ficando velha. Nossa, olha a situação. Tem pessoas que sofrem, amados, e isso é uma verdade sobre isso. Tem pessoas que sofrem por causa da bateria do celular que está acabando, ou porque o celular quebrou, teve que levar para o conserto. Então, existem pessoas que o seu sofrimento não tem legitimidade. Aqui nós vemos que Onésimo ele tinha legitimidade do seu sofrimento, e o seu sofrimento estava causando, né, aquela angústia, e ele sai ali do meio da casa de Filemon e sai fugido. Então, o nosso sofrimento ele tem que ter legitimidade. Né? Nós não podemos sofrer por coisas que deveriam ser a nossa alegria. Né? A nossa alegria. Ai, eu gostaria de ser fortão, né? E tem pessoas que sofrem por causa disso. Ah, eu gostaria de ser magrinho. E tem pessoas que sofrem por causa disso, né? Por não ter um corpo, né, magro. Né? Então, sair do sofrimento é algo que é legítimo. Nós temos que dar um passo, né, sair, né, fora do sofrimento que talvez que nós tenhamos. Mas temos que ter legitimidade com aquilo que nós estamos sofrendo. Tem que haver legitimidade dentro do nosso sofrimento. Então, quando nós entendemos que tem legitimidade, como foi a vida de Onésimo, né, tinha legitimidade, nós podemos dar um passo para sair. Nós entendemos que é importante sairmos deste sofrimento, é legítimo nós sairmos deste sofrimento, é importante nós não se adaptarmos ao ambiente de sofrimento e nós temos que dar um passo para a saída, né? Nós devemos sair. Mas a nossa fuga, a nossa saída,
né, de um ambiente de sofrimento, ele não deve ser como foi na vida de Onésimo. Onésimo, ele sai fugido, né, ocorre essa fuga a qualquer preço, né, e essa fuga pode nos custar caro demais. Essa fuga pode nos custar até mesmo a nossa própria vida. Porque naquele tempo, né, pesquisando um pouco referente à palavra, né, sobre a parte de escravo, naquele tempo, quando um escravo se rebelava e saía, né, da sua servidão ali, e ele era, né, caçado, e aí ele era capturado, para que ficasse como um exemplo, olha só, para que ficasse como um exemplo para os demais, o que acontecia? Ele era tido, ele era levado preso e muitas das vezes castigado e até levado à morte. Era até mesmo crucificado para que pudesse ter como exemplo aos demais, para que os demais não fizessem isso. Então, a saída de um ambiente de sofrimento não pode ser né, uma saída de qualquer forma, porque isso pode custar caro demais. Pode custar a nossa própria vida. Então, há um processo para isso. Há um processo para que isso possa ocorrer. E nada melhor quando nós falamos com Deus. Nós buscamos direção do Senhor. Nós buscamos a orientação de Deus para o passo que nós vamos dar a seguir. Nada melhor de quando nós buscamos a direção, né, da palavra de Deus para uma decisão que nós vamos tomar. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, nessa parte da palavra, é que por mais que Onésimo ele tenha fugido ali, né, daquele ambiente na onde ele estava ali com Filemão, ele foge para simplesmente o quê? Se tornar preso em Roma, para simplesmente novamente voltar à privacidade, né, para que a sua privacidade, né, a sua liberdade de prisão fosse retida. Então ele foge para Colosso, mas vai ficar preso em Roma. E não há nada ruim que não possa deixar de ser pior. E para a vida de Onésimo acontece isso. E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Quantas decisões nós vamos tomar que vai mostrar que foi, né, que a gente vai tentar fazer com as nossas próprias forças, e isso vai fazer com que se torne até mesmo pior. Nós vamos tornar aquele ambiente pior. E infelizmente, às vezes, né, nós temos isso como costume, né? Às vezes a gente pega e fala assim, vou construir um foguete para ir para a Lua. Isso é coisa fácil de fazer, né? Mas será mesmo fácil? Não é fácil, né? Mas às vezes a gente, por instinto, e o instinto ali falou alto ali na vida de Onésio, ele sai, né, de forma brusca, né? E muitas das vezes isso pode ocorrer nas nossas vidas. Quem já foi consertar alguma coisa e piorou, né, teve isso como vivência na sua vida. Né? Foi consertar algo e acabou piorando aquela situação. Né? Então isso aconteceu na vida de Onésimo. Né? Ele estava como escravo e agora ele acaba se tornando uma pessoa presa em Roma. Então, essa parte de rebeldia, de rompimento brusco, de fuga, sem ter uma direção divina, sem ter a orientação de Deus, é algo que pode trazer para nós grandes consequências. Então, eu quero dizer para você nesta noite que, em nome de Cristo Jesus, talvez alguma decisão que você vá tomar não dobrou o seu joelho, não buscou a face de Deus, não faça. Busque a palavra de Deus, busque a orientação do Senhor, busque, né, receber do Senhor a orientação para que assim, amados, você possa entender que o Senhor está no controle, é o Senhor que está indo à frente. Então, ele toma essa decisão, acaba, né, bruscamente saindo de lá,
da cidade de Colossos, acaba sendo preso em Roma. A Bíblia aqui não fala, mas dá a entender que ele encontra ali Paulo na prisão, e aí, além dele encontrar Paulo, ele encontra o Evangelho, ele encontra a graça, ele encontra a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, nós encontrarmos o Senhor, nós encontrarmos a graça no pior momento das nossas vidas, nós encontrarmos a resposta dos nossos questionamentos, encontrarmos a resposta daquilo que nós tanto ansiamos e precisamos. O Senhor, ele tem a resposta. O Senhor nesta noite tem a resposta para mim e para você. O Senhor nesta noite, ele tem aquilo que nós precisamos para que aquele ambiente em que nós estamos vivendo, ele se torne um ambiente totalmente diferente. Um ambiente talvez que seja hostil, seja transformado num ambiente agradável. O Senhor tem este poder. E olha que maravilhoso. Onésimo encontra agora Paulo. E a palavra de Deus nos mostra aqui que Paulo toma a Onésimo como filho. E olha só o que a palavra de Deus vai falar aqui, olha. Prefiro agora, todavia, versículo de número 9, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro em Cristo Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha, agora, né, por mais que Onésimo tenha saído, né, daquele sofrimento, daquela situação, né, de forma brusca, de forma rebelde, né, com um rompimento bruto, de fuga, ele encontra a graça. E o que é mais maravilhoso dentro do Evangelho de Cristo Jesus, não existe situação pior, não há fuga, não há afastamento, né, que mais distante que seja, para que a graça não possa alcançar. Não existe lugares a qual o Senhor ele não possa encontrar um coração que possa o Senhor transformar e converter. Foi isso na vida de Onésimo. Agora Onésimo se torna um homem de Deus, um homem convertido, um homem que agora conhece a verdade, e esta verdade transforma a vida de Onésimo. Tanto que Paulo faz essa declaração, escreve uma carta de próprio punho, escreve uma carta, né, para que Onésimo leve até Filemon, fazendo recomendações referente a Onésimo, que agora é uma pessoa útil. E aí eu fui procurar o significado da palavra onésimo. O significado desta palavra é útil. E Paulo faz até mesmo esta referência. Olha, anteriormente, Onésimo para você, Filemon, ele era inútil. Agora ele é útil. Ele é útil não somente para mim, mas ele também é útil para você. E agora o nome, né, o nome de Onésimo faz sentido, porque agora ele faz com que o significado de ser útil, né, o significado de ajudador, ser realmente de fato aquilo que Onésimo seria para, 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 para Filemon. E olha que maravilhoso é isso, a mudança do Senhor. E Paulo faz esta recomendação, Paulo faz esta carta, né? Acaba, né, começa ali, né, dizendo alguns elogios para Filemon sobre o seu trabalho, sobre o seu envolvimento, né, com a obra do Senhor. E aí, né, Paulo ele faz até mesmo uma pequena cobrança com um puxãozinho de orelha, dizendo o seguinte: olha, se por acaso, por algum motivo, Onésimo te defraudou ou te deixou com prejuízo, ponha isso na minha conta. Ponha isso que eu mesmo vou pagar. E olha que eu estou fazendo isso, não estou te cobrando. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: olha, se Onésimo deve para você R$ 100, olha, eu sei que você deve para mim 1 milhão,
mas eu não estou te cobrando. Eu peço que esses R$ 100 que o Onésimo está te devendo, simplesmente você coloque na minha conta, porque eu não estou nem te cobrando, né? O que você me deve, que seria 1 milhão. Mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer ali para Filemon. E aí ele escreve esta carta, faz esta referência, agora o nome se torna realmente eficaz, Onésimo vai ser útil, né, no ministério, na vida, na casa, né, de Filemon, e aí Onésimo sai da prisão em direção a Colossos. E algo interessante, amados, porque, né, dá a entender aqui que nesse momento, então, Onésimo é solto, e solto convertido, solto conhecedor da palavra de Deus, solto com a modificação do evangelho que ocorreu na sua vida, só que agora ele não vai em direção ao seu futuro. Aqui nós vemos uma orientação muito rica do apóstolo Paulo, falando para Onésimo o seguinte: olha, agora que o evangelho foi transformador na sua vida, agora que o evangelho modificou a sua vida, eu tenho você como filho, eu gerei você aqui nas minhas prisões, você deve resolver as suas coisas do passado. E isso que é muito importante na minha vida e na sua vida. Resolvermos coisas que ficaram sem resolver. Perdão que é necessário nós perdoarmos. Então é necessário nós voltarmos, nós consertarmos, nós pedirmos perdão, pedirmos desculpa, nós assumirmos os erros do passado. Para que o quê? Para que o passo que você vai dar ao seu futuro seja abençoado. E isso é o que a palavra de Deus nos mostra aqui. A orientação riquíssima que Paulo nos mostra através desta orientação para Onésimo. Olha, Onésimo, por mais que agora você está livre da prisão, você precisa agora voltar para o seu passado. Mas agora você vai voltar ao teu passado com um coração transformador. E este coração transformador é o coração que o Senhor colocou novo em você. É um coração que o Senhor fez novo na sua vida. E isso é maravilhoso. Isso é a graça, amados. Isso é a graça transformadora. E só Deus é poderoso para fazer isso. Somente Deus é poderoso para fazer este milagre de transformação. Nós vemos agora então que Onésimo sai ali da prisão onde ele estava em Roma, volta agora com a carta escrita por Paulo e vai para Colossos. Aqui, amados, eu quando estava lendo aqui, o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, né, nós falamos aqui sobre algumas atitudes que nós não podemos tomar, né, nenhuma atitude nós podemos tomar sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a direção do Senhor, e isso é muito importante eu e você fazermos, mas eu vejo também aqui dentro desta palavra, né, amados, que nós precisamos crer na direção que Deus vai nos dar, porque agora quem vai estar enviando Onésimo é Paulo. Quem vai estar enviando a Onésimo é o Senhor, né, ao encontro de Filemon. Então, algumas pessoas, talvez, diante de alguma situação, de alguma crise ou de algum problema que você está enfrentando, você vai enfrentar, você vai sair de lá, mas agora quem te envia, quem te dá a direção, quem te dá o caminho, quem te dá, né, a clareza naquilo que você precisa fazer é o Senhor. Então você vai em nome do Senhor Jesus. Você vai em nome de Cristo Jesus. E isso é importante para a minha vida e para a sua vida, amados. Nós entendermos que nós, diante da situação que vem adversa, que nós estamos sofrendo, essa situação é necessário nós pedirmos orientação de Deus. E mesmo agora, nós pedindo a orientação de Deus, nós vamos ter que voltar para resolver situações que, né, precisam ser resolvidas,
perdão que precisa ser dado, né? Aceitar o erro, né? Consertar alguma coisa do passado com um parente, com um vizinho, né? Com um amigo, enfim, com líderes, né? Porque isso é necessário, mas agora a gente vai na direção de Deus. Nós vamos na direção do Senhor, nós vamos em nome do Senhor. E interessante, para encerrarmos aqui essa ministração, nós vemos algo maravilhoso. Diga para mim, você consegue falar para mim se Filemão recebeu ou não Onésimo? Sim ou não? É algo para eu e você pensarmos neste momento. Pensa aí, será que Filemão recebeu Onésimo? Da forma até mesmo que Paulo estava ali dizendo, né? De todo o coração, como se tivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo? Será? A Bíblia não mostra, mas eu creio. E isso é importante na vida cristã. Isso é importante na minha vida e na sua vida. Nós crermos, nós agirmos com fé. Mesmo nós não sabendo, mesmo a Bíblia não relatando, porque a Bíblia não nos relata se de fato aqui Filemão recebeu Onésimo agora de volta. Mas eu creio, pela fé, que ele recebeu com uma boa recepção. Agora aceitando a Onésimo como irmão em Cristo Jesus. Então, a direção que Deus vai nos apontar para a mudança, a direção que Deus vai nos dar, né, no caminho que nós vamos ter que caminhar, a decisão que nós vamos ter que tomar, nós temos que crer, nós temos que ter fé que isto vai dar certo, que isto vai ser êxito, que vai ter êxito, que isso vai ser alegria para os nossos corações, que isso vai fazer com que a minha vida e a sua vida, né, venha ter júbilo, né? Não mais choro, porque é o Senhor que agora está direcionando. Então a minha vida, a sua vida, ela tem que ser direcionada sempre na palavra. Nós cremos, nós temos fé, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, amados? Isto é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, esta é a palavra que o Senhor ministra, né, na sua vida, em nome de Cristo Jesus, e que você, em nome de Jesus, seja grandemente abençoado. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer ao Senhor. Quero orar pela tua vida. Quero orar por situações que talvez você tenha que tomar e decisões que você tenha que tomar. E conforme nós lemos aqui dentro da palavra e pregamos nesta noite, busque a orientação do Senhor, busque a direção de Deus. Ele é a resposta, amado. Ele é a resposta para tudo neste mundo, nesta vida. Então vamos falar com Deus. Pai eterno e santo, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome. Nós agradecemos neste momento, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor continuará fazendo em nossos corações e no meio da tua igreja. Ajuda, Senhor, meu Pai, a este meu irmão, a esta minha irmã, que neste momento, Senhor Deus, está, Senhor Deus, com o teu coração aflito, que está com o seu coração angustiado, que está, Senhor Deus, talvez com decisões a ser tomada. Pai, em nome de Cristo Jesus, que possamos a cada dia aprendermos a buscarmos em Ti a resposta, que possamos em todo tempo, Senhor Deus, buscarmos no Senhor, meu Pai, a resposta para as nossas decisões, em cada área que seja, Senhor meu Pai. Não é mudando de um bairro, não é mudando de um emprego, não é tomando decisões de estarmos nos relacionando com pessoas, não é nós aliançarmos com outras pessoas que vão resolver se isso não for na direção do Senhor. Então, ó Pai, nós queremos ouvir a doce voz do Teu Espírito Santo, nós queremos ouvir a doce voz do Senhor nos orientando
e o Senhor está, Senhor meu Pai, a cada dia orientando a sua igreja, orientando o teu povo, orientando, Senhor Deus, aqueles que são seus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor. Faça isso, ó Pai, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, ó Pai. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, olharmos, ó Pai, no caminhar da nossa vida cristã, Senhor Deus maravilhoso, olharmos que o Senhor está ali, ó Pai, esperando, meu Pai, com a melhor resposta, Deus. Que faça isso em nós, ó Deus. Que o inimigo não venha soprar, Senhor Deus, nos nossos ouvidos nenhuma palavra de derrota, pois derrotado ele está, em nome de Cristo Jesus. Por terra ele está, e em nome de Jesus nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa, nós cremos naquilo que o Senhor tem prometido para a tua igreja, nós cremos que aquilo que o Senhor tem prometido para o Ministério Reino e Justiça, e em nome de Cristo Jesus o Senhor estará fazendo muito mais, Senhor Deus, para nós, porque confiamos em Ti, buscamos a Tua orientação, buscamos a Tua direção, buscamos a resposta em Ti. Pai, continua, Senhor Deus, operando em nossas vidas. Neste momento também, ó Pai, nós oramos por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão sofrendo, por aquelas pessoas, Senhor Deus, que necessitam, Senhor Deus, da cura, necessitam da restauração. Visita os hospitais, visita com a tua cura, com a tua cura divina. Dê força aos médicos, aos socorristas, aos enfermeiros, aos seguranças, aos recepcionistas, aquelas pessoas, Senhor Deus maravilhoso, que estão ali na limpeza. Pai, dê força, dê saúde, dê vigor, dê força física, dê força espiritual, dê força, Senhor Deus, mental, para que assim, ó Deus maravilhoso, não somente esta enfermidade, mas outras demais enfermidades que assolam, Senhor Deus, este mundo, possa, Senhor Deus maravilhoso, ser resolvidas em nome de Jesus. Muito obrigado, fica conosco, nos abençoe. Esta é a oração que nós fazemos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, e a sua igreja diga amém e graças a Deus. Amém, amados? O recado que nós temos que dar para você nesta noite, né? Sábado os jovens vão estar voltando presencial, os cultos de sábado vão ocorrer das 18 às 20 horas, então todos com máscara, né? Mantendo o distanciamento social, né? Ali no culto, na hora do término do culto, né? Cada um ir para sua casa. É claro que, né, faz um tempo que a gente não vê alguns dos jovens, é claro que, né, vai ser um pouco ali difícil de conter, mas que, né, que haja o respeito, né, na hora que terminar, nós direcionarmos, né, cada um, né, dos jovens para suas casas. Então nós retornamos agora os jovens aos sábados, né, das 18 às 20. Domingo, né, o culto ele vai ocorrer das 9 às 11, também das 18 às 20. Né? Então, em 2 horários, no domingo agora, o culto. Não é necessário, né, marcar o horário ou entrar em contato, né, com a liderança ou com o irmão Rodrigo para estar marcando ali qual é a sua preferência. É apenas necessário você manter a mesma preferência que você fez no último culto, né? Nós estamos ali na igreja com a restrição de 25% da capacidade da igreja, então para que se possa manter ali com segurança, com toda a parte das restrições que o município pede, então é necessário então nós fazermos em 2 cultos. Então domingo agora, culto de Santa Ceia, 2 cultos, né, neste domingo. Um vai se iniciar às 9, vai ir até às 11, e o outro das 18 até às 20 horas, em nome de Jesus. Né, nós nos vemos, né, nesses 2 dias, nesses 2 encontros, para a honra e glória de Cristo Jesus. Fique firme, fique na presença do Senhor, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família em nome de Jesus, que esta enfermidade não encontre o endereço desta casa, que com mal, né, que as trevas não encontrem, né, o endereço do teu lar, e que o teu lar seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço, amados. Deus abençoe.